uma série de cultos chamado Profetizando. E era o que fazíamos, tanto eu quanto todos os pregadores que vieram para pregar, e nós temos por mês algo em torno de 16 cultos, né? Entre quarta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, depende do número de semanas do mês, mas nós estamos em torno de 16 cultos. Então, 16 cultos, nós ficamos buscando a mesma coisa da parte de Deus, uma palavra, e depois profetizando sobre a vida das pessoas. E Deus nos deu uma visão, que tudo que profetizássemos, né, era como uma semente, as palavras seriam como semente caindo num campo. Depois eu pedi para as meninas da mídia, falei, eu queria mais ou menos isso, que foi a visão que nós tivemos, né? E que essas palavras, elas subiam palavras e elas desciam semente, né? E nós fizemos isso ao longo de todo o mês de dezembro. E para a glória do Deus Todo-Poderoso, toda hora, eu já recebi, gente, no mínimo umas 40 pessoas, né? E eu já vi na igreja coisas maravilhosas acontecendo, porque nós profetizamos, né? Hoje eu profetizei sobre a tua vida, mas eu não profetizei, pastor, a tua profecia tem poder por si só não, né? Mas eu profetizei em nome de Jesus Cristo. Algo vai acontecer. Amém? Você crê? Vou pregar uma breve palavra no dia de hoje. 20 minutos falando de dízimo, meu Deus do céu, né? Abre a tua Bíblia no livro de João. Não tem ninguém triste não, né? Se tiver triste, eu devolvo a tua oferta, entendeu? Porque ela tem que ser dada com alegria, né? João capítulo 4, eu vou ler do 4 ao 19, e diz assim: E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens nem com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seus gados? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: Eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. Por enquanto só até aí. Fecha teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós já te agradecemos por esta palavra, Senhor, que o Senhor nos conduziu a pregar. Creio que está na tua agenda. Pregamos de manhã, vamos pregar à noite, Senhor. Que o Senhor agora possa liberar, Senhor, a porção adequada, a porção suficiente da tua unção, para cumprirmos a tua agenda aqui. Que haja uma entrega, os corações estejam entregues, as mentes estejam entregues. Senhor, toda a agitação da mente, toda a preocupação que tira a mente dos teus filhos, agora venha haver uma inquietação, uma aquietação em nome de Jesus Cristo. Todo valente que se levanta contra esta palavra, nós repreendemos em nome de Jesus.
E eu me coloco, Pai, como instrumento nas tuas mãos, para fazer aquilo que o Senhor quer fazer no dia de hoje, em nome de Jesus. Essa passagem, né, é uma mulher, Jesus está atravessando Samaria. Samaria era um lugar hostil para os judeus, não só para Jesus, mas para os judeus. E Jesus era judeu. Então era um lugar hostil para Jesus, porque havia um conflito entre samaritanos e judeus. E Jesus estava passando ali. E daqui a pouco a Bíblia diz que ele estava cansado. Ele senta perto de um poço e vem uma mulher para tirar a água. Na hora sexta, né, que era a hora onde o sol estava mais escaldante, ali vem a mulher. E Jesus começa uma conversa com ela, que a princípio era uma conversa que parecia que não ia dar lugar nenhum. Jesus fala assim: dá-me de beber dessa água. Ela fala: mas você não é nem judeu, você não devia nem estar falando comigo, né? Quanto mais pedindo água. Na verdade foi isso que ela falou: você não devia nem estar falando comigo, quanto mais pedindo água. Jesus falou assim: se você soubesse quem está falando com você, é você que me pediria a água, e eu ia te dar uma água viva, que você ia beber e nunca mais ia ter sede. A mulher falou: uau. Não, primeiro ela falou assim: como é que você vai dar água para alguém? O poço é fundo, tu não tem uma corda, tu não tem uma caçamba, tu não tem nada, tu não tem nem como tirar água, como é que tu vai dar água para alguém, né? Aí Jesus falou assim: eu tenho uma água para te dar, ela é uma água viva, quem bebe dessa água volta a ter sede, mas a água que eu estou falando, que eu vou liberar para você, a pessoa bebe e nunca mais vai ter sede. A mulher falou: uau, agora eu preciso dessa água aí, né? Porque eu não vou precisar nunca mais vir aqui tirar água, porque você vai me dar uma água que eu nunca mais vou ter sede. Então eu quero essa água. Aí Jesus falou assim: então tá bom, então vai lá, chama teu marido, né? Chama teu marido que eu vou dar água para vocês dois. A mulher falou assim: eu não tenho marido. Aí Jesus falou: eu sei, tu já teve 5, o que você tem agora não é teu. A mulher olha para Jesus e fala: uau, vejo que tu és profeta. Até aí que nós lemos, só para te explicar o texto. E Deus quer te dar algumas instruções nesse belo texto, né? Nesse maravilhoso texto. Em primeiro lugar, que Jesus encontra uma pessoa improvável, mas não é só a pessoa que é improvável, o lugar também é improvável, né? Aquela mulher era uma samaritana e nem conversar com Jesus ela podia. Então ela era uma pessoa improvável, mas também era um lugar improvável. Quando eu estava descobrindo, pastor, se eu veio descobrir, não, a gente sempre conheceu o Espírito Santo, mas quando eu estava descobrindo, quando o Espírito Santo estava me chamando para uma jornada mais profunda com Ele, com um mergulho que não tem volta, mais profundo nele, e comecei a entender o nível de relacionamento que o Espírito Santo quer ter com o homem, né? Eu comecei a ter experiências, e eu sei que aquelas experiências em diversos lugares era para o Espírito Santo testificar no meu coração que agora eu estava indo para um outro patamar, né, de conversa com Ele, de pergunta e de resposta com Ele, né, coisas extraordinárias. E eu fiquei imaginando, falei: agora quando eu for para a igreja, ou quando eu estiver no momento de oração, o Espírito Santo vai brincar de falar comigo. E aí eu descobri que era muito mais do que isso. A primeira grande experiência que eu tive com o Espírito Santo depois desse momento foi num estacionamento de um shopping. Estacionamento de onde? De um shopping, num estacionamento de um shopping. Olha, mas o estacionamento do shopping não é para acontecer coisas espirituais, né? Os ambientes espirituais precisam acontecer na igreja, no quarto de oração, nas vigílias, né? Jesus pega não só uma pessoa improvável ou num lugar improvável. Quando nós estávamos aqui, né, quando nós adquirimos em forma de aluguel esse ambiente, ele era um galpão. Quem lembra disso? Quem conhecia aqui antes dessa igreja, né? Então você sabe, ele era um galpão, guardava-se caminhão aqui. Então era um ambiente que não precisava de requinte nenhum, era um chão, ele só precisava ser resistente e pronto, né? Só que para construir isso que vocês estão vendo hoje, praticamente foi tudo abaixo. E teve um dia que eu estava aqui, exatamente onde é a bateria, estava tudo em construção, e eu estava ali, né, num lugar, você sabe como é que é a obra, né?
Se você chegar na obra, no meio da obra, parece que ela está mais desorganizada do que no início. Caminhão entregando concreto, pedreiro trabalhando, gente com maquita, uma confusão tremenda. A gente estava aqui na obra. E eu estava ali, por algum motivo eu fui fazer alguma coisa. Elas não estão aqui, talvez a pastora Verônica esteja lá em cima. Mas eu estava ali e chamei a pastora Verônica e a pastora Vanessa, que por acaso estavam aqui, né? Era alguma coisa que eu queria mostrar para ela, eu não lembro. Se você perguntar a ela, elas lembram. E naquela hora nós estávamos ali, e daqui a pouco o Espírito colocou nos nossos corações que nós deveríamos orar, no meio da obra, no meio de tudo. Nós oramos ali quase 1 hora, o Espírito Santo como uma cachoeira derramando sobre nós. Porque o Espírito Santo, ele não só pega pessoas improváveis, ele pega locais improváveis também. O Espírito Santo vai pegar você em alguns ambientes, né? Dentro do ônibus, dentro do elevador, o Espírito Santo dentro do médico. Você vai fazer uma consulta com o médico, ele que vai sair curado, porque a glória de Deus vai se estabelecer. Então, Jesus alcança essa mulher que é uma improvável, em lugar improvável também. Primeira coisa, a Bíblia diz que Jesus estava cansado. A pessoa que está cansada não quer trabalhar, mas mesmo assim, Jesus cansado muda a vida daquela mulher. Sabe por quê? Jesus nunca desistiu de você. Às vezes o inferno quer botar na nossa cabeça, por algumas coisas que não aconteceram, que Jesus desistiu de nós. E aí a gente começa devagarzinho a ir tomando o caminho do mundo, porque na verdade o que o inferno quer é que a gente aceite a ideia de que Jesus esqueceu da gente, né? O que o inferno quer é que ao aceitar isso como uma verdade no nosso coração, que Jesus esqueceu da gente, a gente também vai esquecer de Jesus. Jesus estava cansado. Jesus era um homem, você sabe que ele tomou a forma de homem. Ele era 100% Deus e 100% homem. Então ele tinha todas as necessidades que o homem tinha. Ele teve que dominar todas elas, né, e passar nessa terra sem pecar, né? Nenhum pecado ele teve. Mas as necessidades ele precisava comer, ele precisava beber água, ele precisava dormir, né? Jesus, pelo tamanho do chamado dele, ele poderia caminhar nesta terra e andar 24 horas fazendo milagres, pregando para pessoas, porque ele veio para ficar 33 anos na terra, e com um ministério de 3 anos e meio, e com isso ele tinha que mudar toda a história da humanidade. Mas não, ele precisava dormir, porque o corpo dele precisava dormir. Ele precisava parar de almoçar, parar para almoçar, porque a despeito dele ser Deus, mas ele estava em forma de homem. Jesus vai ali, né, num ambiente para descansar. E na hora que ele estava descansando, ele contempla essa mulher e muda a história da mulher enquanto ele estava descansando. Jesus, como homem, cansado, como diz a Bíblia, não sou eu que estou falando, a Bíblia diz que ele estava cansado das viagens. Ele para tudo para ter com aquela mulher e mudar aquela história. Ele está dando um recado para a gente, um recado bem tremendo. Ele não esquece de nós. Independente da situação que você está passando, ela pode ser grande, ela pode ser pequena, pode ser financeira, pode ser de saúde, pode ser relacionamento, pode ser conflito interior, o Senhor não esquece de você, e Ele quer tocar você de uma maneira especial nesta noite, né? Da mesma maneira que as palavras tocaram e mudaram a história daquela mulher. Aquele que se dispõe e começa a ser absorvido pela palavra, sabe o que acontece? A história dele é mudada. Aquela mulher começou a ser absorvida pela palavra. Começa com uma conversa sem pé nem cabeça. Você não sabe aonde uma conversa com Deus vai parar, o que ela vai fazer. Jesus estava ali e começa a puxar papo. Aí, dá-me de beber. Aquela mulher não sabia que aquela conversa ia gerar nela tamanha restauração e mudança. Porque começa uma conversa que parece que não ia dar em nada. Eu uma vez fui chamado para pregar numa igreja lá em Xerém. E quem me chamou para pregar não foi o pastor da igreja. Foi um menino, um trabalhador, de muita confiança do pastor. E ele conversou com o pastor. O pastor falou: rapaz, você sabe que eu não trago quase ninguém de fora aqui. Eu nem conheço esse camarada, você vai trazer aqui. Pode acreditar, ele é gente boa, ele
ele prega dentro da Bíblia e tal. O cara foi revestido de uma responsabilidade muito grande. Eu estou falando isso porque falar em conversas que parece que não dá em nada me lembrou disso. Eu fui pregar nessa igreja e ele ficou muito nervoso, porque o pastor dele botou tanta pressão nele que ele falou: rapaz, se ele falar qualquer coisa, estou frito, né? E eu comecei a pregar, e eu comecei a pregar do jeito que eu sei pregar, né? E talvez os pregadores ali começassem num nível maior, num tom maior de voz e tal, cada um tem seu jeito. E depois ele relata, e foi uma pregação, foi tão extraordinária, né, que todo mundo foi para o chão chorando, e depois dali, o cara fez 10 agendas comigo para ir para a igreja. Eu peguei 10 eventos dele direto, do tamanho que foi aquilo ali. Aí os dois me chamaram no final do culto, fomos lanchar. Ele falou: pastor, a gente tem que pedir desculpa. Eu falei: o que vocês fizeram? Quando o senhor começou a pregar, os 5 primeiros minutos, eu falei: essa pregação não vai dar em nada. Tem conversas que parece que não vão dar em nada, mas tudo que diz respeito a Jesus, se entrega, que daqui a pouco o resultado é transformação. Jesus veio trazendo aquela mulher do jeito que ele sabe fazer. Jesus não deu um grito nela, falando: vem para cá, não. Jesus foi trazendo ela, né? Dai-me de beber. Sabe por quê? Porque Jesus sabe aonde ele quer chegar. Fala assim: Jesus sabe aonde ele quer chegar. Dai-me de beber. Jesus começa com uma conversa que a mulher estava doida para cortar aquela conversa, mas ela vai sendo abraçada pelaquela palavra. Ela vai sendo abraçada, né, pelaquela atmosfera. Ela vai sendo abraçada, e no final o resultado é transformação, porque a proximidade vai trazer, a proximidade com Cristo, a proximidade com o Espírito Santo vai trazer revelação para você, e a revelação te abraça. Aí aquela mulher fala: tu és judeu, tu não devia nem falar comigo. Ou seja, ela reconheceu ele como judeu, porque eles tinham uma certa distância. Mas palavras encurtam distância. Aí Jesus começa a falar. Aí falou: você vai chamar teu marido? Ela falou: não tenho não. Ele falou: eu sei, você tinha 5, e o que você tem não é teu. A mulher falou: uau, vejo que tu és profeta. Ela reconheceu ele como judeu, mas agora reconheceu ele como profeta. A mulher já estava sendo abraçada, algo já estava acontecendo com ela, né? Algo já estava queimando no coração dela. Aí ele fala assim: eu tenho uma água que você beber, você nunca mais vai ter sede. Ela falou assim: eu quero essa água, né? Eu quero essa água. E lá no versículo 29 ela diz que ela larga o cântaro e sai para falar de Jesus para todo mundo. Por quê? Primeiro, ela reconheceu ele como judeu. Segundo, reconheceu ele como profeta. Terceiro, reconheceu ele como Cristo. As conversas que parece que não vão dar em nada, pode ser a conversa da tua vida, a transformação da tua vida. Talvez Jesus quer que você reconheça ele com algum atributo que você ainda não reconheceu. Talvez você conheça o Jesus que abençoa, e pronto, né? Esse Jesus é o que se abençoa. Eu vou te dizer que parte significativa do crente, eu não vou falar percentual, porque a possibilidade de errar é muito grande, mas parte significativa dos crentes estão no contexto de entender o Jesus que abençoa. Mas Jesus quer fazer muito mais, meu irmão. Jesus quer ir na profundidade com você, né? É isso que nós temos pregado aqui. Jesus quer ir na profundidade com você. Você quer ficar na periferia, Jesus quer ir na profundidade. Você quer a bênção da profundidade estando na periferia. Jesus falou assim: não, você tem que vir para a profundidade. Então, irmão, eu não sei como é que é a tua condição aqui, mas Jesus está te chamando para uma condição de profundidade. Talvez para alguns pastores o ideal seria ter igrejas cheias, numericamente falando, né? Porque igrejas cheias, né, na ótica humana, pode representar coisas fantásticas que estão acontecendo ali. Mas na verdade o pastor que segue os caminhos de Jesus, todo mundo quer uma igreja cheia, que a gente prefere pregar que 10 pessoas se convertam do que 1.
Mas esse não é o principal motivo. O principal motivo é ter pessoas cheias de Cristo. Esse é o principal motivo. Não é ter muitas pessoas vazias de Cristo, é ter pessoas cheias de Cristo, né? Então Deus quer falar com essa igreja, Deus quer falar com esse povo, Deus quer falar na profundidade, né? E às vezes a conversa começa básica, e você quer uma profundidade, mas não quer ter tempo para escutar o básico. Tem pessoas que querem logo conhecer as profundidades da revelação do Apocalipse, porque ele quer logo para a profundidade, mas ele não quer vir para a classe da base da fé, para aprender o básico ali, porque ali começa a conversa, ali começa a história, ali Jesus começa a te abraçar através da palavra. Meu irmão, eu já estou cansado de ver promessas vazias dos púlpitos, eu já estou cansado de pastores que fazem a igreja ser completamente dependente deles, não são mais dependentes de Cristo, eles são dependentes do pastor, né? Eles não sabem nem orar, porque quem tem que orar por eles é o pastor. Outro dia nós estávamos com uma pessoa, a pessoa falou: rapaz, eu estou inquieto desde tal dia. Por que você está inquieto desde tal dia? Porque eu orei por uma pessoa. Eu falei: você orou por uma pessoa, está inquieto? Não, é que eu orei por uma pessoa e me disseram, como eu sou novo convertido, eu não posso orar por ninguém. Olha como está um absurdo, porque as pessoas querem para ela, não querem te ensinar a ter o mergulho com Cristo. Se você está sentado aqui, meu irmão, pode ter certeza, você vai ser ministrado a todo tempo, que você precisa ganhar um nível de profundidade, que vai te dar um nível de autoridade. A prioridade muda. A Bíblia diz que aquela mulher, quando ela tem um verdadeiro encontro, quando ela chega na profundidade da revelação de quem é o Cristo, ela sai dali e vai pregar o Evangelho, né? Versículo 34 diz assim, versículo 39 diz, o que está escrito aí? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho daquela mulher. Sabe por quê, irmão? Quando você chega, testemunho, tá? Sabe o que é testemunho? É simplesmente você andar, é simplesmente a tua vida, é simplesmente o teu olhar, é simplesmente a santidade que emana do teu olhar, é simplesmente o poder que sai da tua voz. Aquela mulher saiu dali, e olha, presta atenção, quando ela entende que Jesus é prioridade, a mulher foi com um cântaro pegar água. Por mais que você ache estranho, e eu também acho, mas a cultura é que as mulheres é que iam pegar água no cântaro. Elas eram que botavam aquela espécie de balde na cabeça e iam pegar água. Não era um homem que fazia isso. Por quê, pastor? Não mergulhei na profundidade dessa cultura, mas essa era a cultura, a mulher que ia pegar água. Então ela foi ali. Tanto é que naquela passagem que os discípulos perguntam, onde vamos comemorar a Páscoa? Jesus falou, sobe, você vai ver um homem carregando cântaro. Ou seja, como é que eles iam identificar quem era esse homem, se todos os homens carregavam cântaro? Mas não, só as mulheres carregavam cântaro. E por isso que vai ser fácil a identificação, porque quando você vê um homem carregando cântaro, então aquela mulher estava carregando cântaro para pegar água. Água é preciosa em Israel até hoje. Até hoje a água é preciosa, embora Israel já tenha a tecnologia do gotejamento, que já está fazendo o deserto florescer, mas até hoje a água é muito preciosa em Israel. Quando nós formos em Israel ano que vem, eu vou te dar um conselho, fala teu irmão, eu vou te dar um conselho em Israel. O primeiro conselho é tira o passaporte, fala com ele, né? O segundo conselho, quando nós estivermos lá em Israel, andando naquelas terras, se chover, não reclama, porque reclamar de chuva em Israel é um insulto para o judeu, dado a valorização que eles têm pela água. Essa mulher vai com um cântaro pegar água ali, então o foco estava na água, mas o que sustentava a água era o cântaro, né? Aquela mulher, quando o versículo 28 diz que aquela mulher, quando entende que ele é Cristo, ela larga o cântaro e vai para a cidade. Ué, mas ela não foi ali para pegar água? E agora ela largou a água e foi para a cidade. Sabe por quê?
ela não só ouviu as palavras de Jesus, as palavras de Jesus mudaram a história dela. Ela está falando, agora não é mais a água física que importa para mim, é a água que desce do céu que vai me alimentar. Aí essa mulher começa a expressar um testemunho, e uma multidão de pessoas vão ser convertidas ali através do testemunho daquela mulher. Engraçado que aquela mulher foi curada naquela hora. Pastor, como é que o senhor sabe que aquela mulher foi curada? Ela foi curada das suas mazelas emocionais ali naquela hora. Por quê? Porque essa mulher foi meio-dia, né? A tradução da hora sexta que está aí é meio-dia, aonde o sol está mais abrasador do que sempre ali. E ela foi naquela hora. Sabe por que ela foi naquela hora? Para ela não ter que encontrar com ninguém. Porque você imagina como é que era a vida dela, ligada ao adultério, teve 5 maridos, e o que tem hoje não é dela. O negócio para ela era complicado. Ela tinha vergonha de andar em sociedade. Então essa mulher foi ali com todas as suas vergonhas, para ninguém ver aquela mulher. Mas quando ela chega lá, quem ela encontra? Jesus Cristo, ela encontra naquele lugar. Mas é engraçado que depois que ela entende que Ele é Jesus, ela larga o cântaro e vai para a cidade. Ué, mas ela não está mais com vergonha de ir para a cidade? Ela não está mais preocupada com o que as pessoas vão pensar dela? Não, meu irmão, isso fala o seguinte: quando você está em Cristo, nada mais ao teu redor importa. Não importa o que vão pensar de você, né? Não importa o julgamento que vão fazer de você. Aquela mulher sai dali, o cântaro já não é mais importante. Isso fala de prioridade. Tem muitas pessoas no nosso meio ainda valorizando o cântaro, botando Jesus em segundo plano, né? Pessoas valorizando, pessoas se relacionando com Jesus, como se Jesus fosse simplesmente um entregador de bênção, como se a cura que você quisesse. Eu busco Jesus para quê? Porque Ele pode me curar, então eu estou preocupado com aquilo que Ele pode me dar. Tem pessoas que chegam ao cúmulo de pedir a oração, e depois você faz a oração para determinada coisa. Eu falo, você não quer aceitar Jesus? Ela fala, não quero não. Mas ela vem pedir a oração para Deus resolver algo que ela quer resolver. O que ela está dizendo? Eu quero que Ele resolva algo, porque eu sei que Ele pode resolver, mas eu não quero me entregar, porque eu não quero que Ele seja a minha prioridade. Aquela mulher, quando botou Jesus como prioridade, irmão, ela não precisou fazer grande esforço. O testemunho dela ganhou muitas pessoas. Sabe por quê? Quando Jesus for prioridade na tua família, quando Jesus for prioridade na tua casa, você não vai precisar ficar pregando nem brigando com teus familiares. A glória dele vai envolver os teus familiares. Quando eu me converti, eu fui o primeiro a me converter da minha casa. Primeiro, muito sem sabedoria, né? Crente no primeiro amor. Todo mundo que não era quente para mim não prestava. Crente no primeiro amor. Eu ia para a casa dos meus pais e ficava discutindo com ele, porque eu queria enfiar na cabeça dele aquilo que estava dentro de mim. Sabe o que aconteceu? Nada. Ninguém da minha família se converteu. Sabe o que eu fiz? Me afastei de todos eles. Até um dia que eu entendi do Espírito Santo que não era daquela forma que ele queria. Era para mim buscar ele. E eu comecei a buscar o Espírito Santo. E comecei a voltar a frequentar a casa dos meus pais, dos meus irmãos. Resultado, para a glória do Deus Todo-Poderoso, quase todos os meus irmãos e meus sobrinhos estão na presença de Deus. Eu batizei a minha mãe, creio que ela está na glória com o Senhor Jesus. Quando você mergulha em Deus e Ele vira prioridade para você, irmão. Aquela mulher foi curada na sua alma. Aquela mulher tinha uma expectativa. Pode subir o louvor. Aquela mulher tinha uma expectativa que nem ela mesma sabia. Ela esperava algo que nem ela sabia o que era. O louvor que fala desta mulher que nós cantamos ontem diz: és o que a minha alma esperou. Tem coisas que a minha alma esperou que eu nem sabia o que era, né? Mas a minha alma estava esperando. Eu tinha um vazio dentro de mim. Que eu vou contar para vocês. Desde quando eu me converti, depois de eu me converter, eu sempre tive um vazio dentro de mim. Por volta de meio-dia, 1h por aí, vinha um nível de angústia dentro de mim, que eu queria fugir de tudo e de todos.
Mas pastor, tem angústia com hora marcada? Eu tinha angústia com hora marcada. E o tempo foi passando. E eu comecei a entender por que essa angústia tinha hora marcada. Porque quando eu tinha meus 12 anos, meu pai me levou para trabalhar. Assim era o meu pai. Me levou para trabalhar obrigado. E eu queria estar na rua como qualquer garoto, jogando bola, soltando pipa, fazendo qualquer coisa. Mas ele me obrigou a trabalhar. E meu pai trabalhava, ele era eletricista e bombeiro hidráulico no centro da cidade. Então o bombeiro hidráulico, ele andava sujo às vezes, tinha que mexer nisso, tinha que mexer em esgoto, essas coisas. E eu, um garoto de 12 anos ali com ele, né? Fiquei até os 14, um garoto de 12, 14, já quer andar todo arrumadinho, já está olhando para umas menininhas já quer, né? E eu nessa hora estava ali com meu pai. Aí eu lembro que meio-dia nós subíamos, e no 26º andar do prédio, porque nem lugar para almoçar nós tínhamos. Não tínhamos dinheiro para comprar comida e não tínhamos lugar para almoçar. Nós levávamos aquela marmita de alumínio. Quem lembra da marmita de alumínio aqui, né? Levava aquela marmita de alumínio. Ele fez um esquentador de marmita, né? Um micro-ondas da época, né? com resistência. E nós esquentávamos a nossa marmita ali. E ele comia e vinha embora. E eu ficava ali um pouco no 26º andar, amargurando a minha alma, parado, pensando em tudo que eu estava perdendo, um garoto de 12 anos. Fui até os 14, assim, os 14 ele arrumou um emprego para mim de carteira assinada. E com 14 anos eu comecei a fumar, né? Cigarro, eu nunca usei droga ilícita, né? Eu usava bebida, mas eu comecei a fumar. E eu lembro que aí eu já não almoçava mais junto com ele, porque eu já trabalhava de office boy no escritório. Como o escritório também era só uma sala, não tinha lugar para almoçar, eu almoçava nesse mesmo lugar. E eu terminava de almoçar, acendia um cigarro e ficava ali, amargurando a minha alma, irritado por estar ali, reclamando de tudo e de todos, né? E assim foi dos 14 aos 17 anos. Né? Depois nós saímos dali, porque não podia mais almoçar ali. E ele conseguiu um outro lugar, que aí já não era o 26º, era o subsolo de um prédio, onde a gente almoçava e o lixo caía assim do lado, né? E aquilo me angustiava a minha alma. O tempo passou e eu comecei a perceber que por volta de meio-dia eu tinha uma angústia que ela dava vontade de não viver mais. Aí o tempo ia passando, ela ia passando também. E eu não conseguia entender, eu não tinha feito essa conexão que eu estou fazendo agora, né? Da onde nasceu aquilo ali. E me converti e falei, não, agora eu vou ficar livre da angústia. E a angústia do meio-dia continuou acontecendo. Mas um dia, gente, eu fiz o que esse louvor canta. A minha alma esperava alguma coisa. Um dia eu estava num culto, um pastor chamado Rubem estava pregando, né? E ele falou assim, você que tem uma angústia na alma, vem aqui na frente, né? Eu fui o primeiro a ir lá na frente. E aquele homem, simplesmente ele botou a mão no meu peito. Não fez uma oração de meia hora, nada contra a oração de meia hora. Não falou em línguas, nada contra a oração de línguas, né? Não tremeu, nada contra tremer, mas ele simplesmente botou a mão no meu peito. E ele falou, essa angústia que você sente hoje, Deus está arrancando ela pela raiz. Eu saí dali, era um domingo, num culto da manhã, eu saí dali num domingo e fui para casa, né? Passei o domingo, passei a segunda, passei a terça. Na quarta eu lembrei que nem na segunda nem na terça eu tinha sentido aquela angústia. E na quarta eu também não senti. Na quinta eu não senti. Isso foi no ano de 99. Na quinta eu não senti. No ano de 2000 eu não senti, 2001 eu não senti, 2002 eu não senti, 2003 eu não senti, 2004 eu não senti, 2024 eu não senti. Porque a minha alma esperava o que eu não sabia. Entra no mergulho num nível de profundidade que Deus vai preencher você. A tua alma espera alguma coisa que ela não sabe decodificar o que é. Vazio da alma que nós temos não é um vazio da alma, é sujeira na alma. Deus hoje vai limpar a tua alma. Dá glória a Deus por isso.
Mas só tem um jeito da tua alma continuar limpa, é Ele habitar ali, Ele transportar na tua alma. Fica de pé em nome de Jesus. Quando o homem judeu viu a sede que havia em mim, se me ouvir, conhecer e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Presta atenção em mim. Esse momento que vamos orar agora é algo muito importante, porque esses travas do nosso interior impedem a gente de crescer. Talvez você não cresça porque tem uma crença inadequada na tua alma, que você não vale nada. Talvez uma palavra esteja te paralisando. Talvez uma angústia te tome de uma maneira que você não queira nem caminhar. E isso não tem... Essa angústia não respeita título. Essa angústia não respeita tempo de igreja. Essa angústia só respeita uma coisa: uma ordem dada em nome de Jesus Cristo. Nós estamos num mês aí de Setembro Amarelo, que as pessoas estão trabalhando muito na questão emocional. Você vê que o viés em que a sociedade está tomando é um viés de morte. Porque as pessoas, na época que eu era garoto, nós tínhamos todos os problemas, nós pensávamos em tudo, menos em tirar a nossa vida. E olha que nós tínhamos problemas, nós chegávamos em casa, se fizéssemos coisas erradas, o pai batia mesmo com vontade. Essa era a cultura da época. Vivíamos uma vida muitas vezes, como a minha, muito limitada financeiramente. Muitas pessoas sofriam bullying pro resto da vida ali quando criança. Não que eu ache bullying certo, não que eu ache espancar filho certo, nada disso. Eu só estou falando que todas essas angústias não nos reportávamos a vontade de tirar a vida. Mas hoje em dia as angústias, elas têm viés muito profundo e muito perigoso. Porque é assim que o inferno está trabalhando. E eu te dei um exemplo aqui, aonde foi plantada essa angústia. Do Zé Carlos com 30 e poucos anos, ainda vivia essa angústia, foi implantada num garoto de 12, foi implantada num garoto de 13. Porque a minha alma esperava alguma coisa que eu não sabia o que era. Aquela mulher, quando estava ali, quando ela começa a ser absorvida pelaquela palavra, quando ela começa a ser abraçada pela palavra, quando ela começa a ficar, eu fico imaginando como é que era a atmosfera. O livro de Mateus capítulo 7, versículo 28 diz que quando Jesus falava, todo mundo parava para olhar. Eu fico imaginando a atmosfera que ele devia estar naquele ambiente. Aquela mulher foi abraçada pelaquela atmosfera. E quando Jesus falou uma água viva, ela nem sabia o que era água viva direito. Ela falou assim: eu quero essa água. Quando ela falou: eu quero essa água, ela já começou a beber dessa água. E daqui a pouco aquela mulher marcada, que não queria aparecer perto de ninguém, parte por meio da multidão e começa a falar: eu tive com um camarada ali, ele é o Cristo. E a palavra de Deus diz que muitos se converteram. Sabe por quê? A alma dela está curada. Você sabe por que muita coisa não acontece na nossa vida? Porque a nossa alma não está curada. Nós temos uma expectativa que nem sabemos qual é.
Jesus hoje quer fazer a tua verdadeira libertação emocional. Dá um glória a Deus se você está aqui, para fazer a tua verdadeira libertação emocional. Sabe por quê? Às vezes tem pessoas que são crentes, mas estraga a vida de quem está do lado direito, do lado esquerdo, porque não foi curado na sua alma. E aí a vida, ele foi curado na sua alma. E se você parar para pensar, qual é a história? Qual é a história dessa pessoa? O que ela carrega de história? O que essa mulher carregava de história? 5 maridos. Não sei quanto tempo ela ficou com cada marido. E o que tinha não era dela. Um relacionamento ilegal. Não sei que marcas isso trouxe na alma dela. Marcas profundas na alma que estava dela. Mas um dia, numa conversa que não parecia dar em nada, alguém falou para ela: dai-me de beber. E aquela conversa mudou a vida dela. Hoje para você pode ser mais um domingo. Mais um domingo, eu vou para a igreja, eu volto da igreja. Me sinto aliviado porque cumpri o meu compromisso. Eu bate cartão na igreja. Deus está falando que essa conversa, que parece que não dá em nada, pode verdadeiramente resolver a história da tua alma. Eu quero orar por você. Põe a mão no teu coração que eu quero orar por você. Mas antes, traz à tua mente aquelas lembranças que você tem, aquilo que te trava. A tua alma anseia que você nem sabe o que é, nem sabe o que é. O louvor é bonito que ele diz: eis o que minha alma esperava. A alma não sabia o que queria, mas quando ela viu Jesus, ela falou: agora eu sei o que eu quero. Quero essa água viva jorrando dentro de mim. Eis o que a minha alma esperou. Jesus hoje quer tocar na tua alma, irmão. Nosso espírito, olha para mim um pouquinho. Nosso espírito não tem feridas, porque o Espírito Santo mora ali, mas a nossa alma tem feridas. Por quê? Porque ela não é completamente sarada, ela tem feridas. Elas são feridas que foram feitas na infância. Elas têm feridas que foram feitas por traição. Elas têm feridas que foram feitas por abandono. Elas têm feridas que foram feitas por rejeição. Ela tem feridas. Mas a Bíblia diz que Cristo sofreu todas as dores. O livro de Êxodo diz: eu sou o Senhor que te sara. Você que identifica alguma ferida no teu interior, saiba o seguinte: a tua alma está esperando uma porção extraordinária de Cristo. Você que quer receber uma oração, que tem uma ferida na tua alma, só levanta a tua mão assim. Fica com ela bem alto. Eu quero te identificar. Levanta as tuas mãos que eu quero orar por você.